Olá pessoal, eu me chamo Jaqueline Mauro Machado, eu sou estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Unopar e eu estou aqui para fazer o trabalho do projeto de extensão 1 e explicar um pouquinho sobre a programação orientada a objetos. Bom, começando então com uma introdução. Como a maioria das atividades que a gente faz no dia a dia, quando a gente programa, a gente também pode fazer de diversas maneiras. Esses modos ali de fazer são chamados de paradigmas de programação, e entre eles a gente tem a programação orientada a objetos, que a abreviação é POO, e também a programação estruturada. Quando a gente começa a utilizar as linguagens ali tipo Java, C Sharp, Python e algumas outras, que possibilita então esse paradigma orientado a objetos, é comum a gente acabar aplicando a programação estruturada achando que a gente está usando um recurso da orientação a objetos em si. Então, resumindo, a programação estruturada ela é composta por 3 tipos básicos de estrutura, que são as sequências, que são os comandos a serem executados, as condições, que são as sequências que só devem ser executadas se uma condição ela for satisfeita, por exemplo, o if else, o switch e alguns comandos parecidos com esses. E também as repetições, que são as sequências que vão ser executadas repetidamente até que uma condição for satisfeita. Por exemplo, o for, o while, do while e etc. Aqui na tela, então, a gente tem um exemplo. Bom, basicamente essas estruturas elas são usadas para processar a entrada do programa, que vai alterar os dados ali até que uma saída esperada seja gerada. Até aí é basicamente o que uma programação orientada a objetos faz. A diferença, então, entre a programação estruturada e a orientada a objetos é que um programa vai ser tipicamente escrito em uma única rotina ou função, podendo também, é claro, ter as subrrotinas ali, onde ele vai ser quebrado, mas o fluxo do programa vai continuar o mesmo, como se a gente pudesse copiar e colar esse código das subrrotinas diretamente nessa rotina que achamos, de uma forma que no final só vai ter uma grande rotina que vai executar todo o programa. Por exemplo, aqui no programa, no exemplo na tela, a gente tem o começo do programa, vai ler 2 números A e B, vai fazer uma condição onde vai comparar se A é divisível por B, se sim, vai imprimir que A é divisível por B, se não, vai imprimir que A não é divisível por B e vai encerrar o programa. Essa programação orientada a objetos, então, ela surgiu como uma alternativa a essas características da programação estruturada, e o intuito dela foi de aproximar o manuseio das estruturas de um programa ao manuseio das coisas do mundo real, daí o nome que vem, objeto, como algo genérico que pode representar qualquer coisa tangível. Seguindo aqui, então, o que são as classes e os objetos? Esses são os conceitos mais importantes da programação estruturada, nos quais todos os outros se baseiam em cima desses. Bom, para exemplificar isso de uma forma mais clara de entender, vamos citar o exemplo. Imagina que você comprou um carro recentemente e tu quer modelar esse carro usando uma programação orientada a objetos. O carro vai ter algumas características, por exemplo, ele tem um motor 2.0, ele é azul, tem 4 portas, câmbio automático, etc. Ele vai também ter comportamentos, como acelerar, desacelerar, acender os faróis, buzinar, tocar música, etc. Então, podemos dizer que esse carro novo ele é um objeto, onde as suas características vão ser os seus atributos, que são os dados atrelados a esse objeto, e os seus comportamentos são os métodos. Bom, portanto, esse carro ele é um objeto seu, porém na loja onde esse carro foi comprado existiam vários outros, podendo ser muito similares, tendo 4 rodas, volante, etc., mas pode ser que existam outros desses atributos que vão ser parecidos ou até mesmo totalmente diferentes, mas que ainda assim vão ser carros. Por exemplo, um outro objeto pode ser da cor preta, diferente do azul, pode ter 2 portas, etc. Então, não necessariamente todo objeto vai ser com os mesmos atributos, mas não deixa de ser o mesmo objeto do tipo carro. Sendo assim, então, a gente define a classe como um conjunto de características e comportamentos que vão definir um conjunto de objetos que pertence a essa classe. Portanto, a gente pode perceber que classe em si ele é um conceito abstrato, como um molde, que vai se tornar concreto e palpável através da criação do seu objeto, que a gente chama de instanciação da classe, como se a gente estivesse usando esse molde para criar um objeto a partir dele. Aqui na tela, então, temos um exemplo em Java, onde a gente está criando uma classe carro, está criando algumas variáveis aqui, alguns atributos que vão ser designados para esse objeto, por exemplo, a velocidade e o modelo. Aqui também estamos criando alguns métodos, por exemplo, acelerar, frear, acender o farol.
Seguindo, então, a gente tem as principais características da programação orientada a objetos. Vão ser esses conceitos de classe e objeto, e desses conceitos a gente vai ter a derivação de 4 outros conceitos importantes, que são esses que estão na tela. São encapsulamento, herança, interface e polimorfismo, que a gente vai ver melhor a seguir. Começando então pelo encapsulamento. Ainda usando a mesma analogia de antes do carro, a gente sabe que ele possui atributos e métodos, ou seja, algumas características e comportamentos. Os métodos do carro, então, como acelerar, eles podem ser atributos, e outros métodos do carro, como tanque de gasolina, mecanismo de injeção de combustível, respectivamente. A gente pode ver, então, se esses atributos e métodos forem facilmente visíveis e modificáveis, como o mecanismo de aceleração, a gente pode dar liberdade para que alterações sejam feitas em cima disso, que vai resultar em efeitos colaterais imprevisíveis. Nessa analogia, então, que a gente está usando, uma pessoa ela pode não estar satisfeita com a aceleração do carro e ela decide modificar isso, o que pode causar efeitos como o carro parar de andar ou efeitos colaterais ali que não foram previstos durante essa alteração. A gente diz então que esse método de aceleração do carro não vai ser visível por fora do próprio carro, ou seja, na orientação a objetos, um atributo ou método que não é visível de fora do próprio objeto ele é chamado de privado, e quando ele é visível, ele é chamado de público. Então, nesse caso, como é que a gente vai saber que esse carro vai acelerar ou não? Bom, nesse caso a gente não vai saber. A gente só sabe que para acelerar a gente precisa, num exemplo real, pisar no acelerador e o resto do objeto vai saber como executar sem expor o que ele realmente está fazendo lá dentro. Ou seja, nesse caso a gente diz que essa aceleração do carro está encapsulada, pois a gente sabe o que ele vai fazer ao executar o método, mas a gente não sabe como. E na verdade nem importa, né? Porque o programa já vai saber como fazer isso. A gente não precisa se preocupar com essa parte. A gente só precisa mandar que ele faça esse método. E a mesma coisa vale para os atributos. Esse encapsulamento ele tem como objetivo não deixar visível métodos ou atributos para fora por alguém que não deveria vê-lo, por exemplo, como outro objeto ou classe. Isso evita então confusões em uso de variáveis globais, deixando assim mais fácil de identificar em qual estado cada variável vai estar em cada momento do programa, já que ele vai estar restrito a esse acesso, não permitindo que modifique em outros pontos. Aqui um exemplo de encapsulamento. A gente tem aqui a palavrinha private para a declaração dessas variáveis aqui, desses atributos, o que faz com que por fora dessa classe eles não sejam vistos. Aqui continuando, então, temos também outros mecanismos, que vão ser outros métodos que o carro vai fazer. E, voltando aqui, então, a gente tem que esse mecanismo de aceleração em si, ele não é visto nem possível de modificar por fora, porque ele não tem nem getter nem setter, ou seja, ele não pega valor nem seta valor. Já o modelo pode ser visto, mas não alterado. Aqui explicando melhor, o modelo tem um get, ele pode ser visto, mas não tem um set, então ele não pode ser alterado. Aqui, por exemplo, tem um set para velocidade, ou seja, ele vai poder ser alterado. Também tem um set aqui para cor, ou seja, a gente pode mudar a cor. E seria basicamente isso, assim. Seguindo para o próximo conceito, então, a gente tem a herança. Continuando no mesmo exemplo do carro, então, você comprou o carro ali com os atributos que você procurava. Apesar dele ser único, podem ser que existam outros carros com os mesmos atributos ou formas modificadas. Como exemplo, então, vamos dizer que foi comprado um Honda Fit. Esse modelo em si ele possui outra versão chamada de WRV, que possuem muitos atributos da versão clássica em si, mas também algumas coisas diferentes, como motor híbrido e etc. Ou seja, esse Honda Fit WRV vai ter as mesmas características do clássico, assim como outras. Então, ele herdou certas características e foi implementado algumas outras. Ou seja, a gente pode dizer, então, que essa classe A é um tipo da classe B. Ou seja, a classe A está herdando as características da classe B. E a classe B vai ser a mãe da classe A, estabelecendo assim uma relação de herança entre elas. Aqui, então, a gente tem um exemplo dessa questão, usando o mesmo exemplo aí do carro. A palavrinha aqui reservada extends estabelece essa relação de herança com a classe carro, ou seja, essa classe Honda Fit herda as características da classe carro e também foi implementada algumas outras características. Seguindo então, a gente tem a interface.
a gente pode dizer, por exemplo, que muitos dos métodos dos carros vão ser comuns em outros automóveis. Por exemplo, tanto um carro quanto uma motocicleta são classes cujos objetos podem acelerar, parar, acender o farol, etc. Pois essas coisas são comuns a automóveis no geral. Então a gente pode dizer que ambas as classes carro e motocicleta são automóveis. Então, quando duas ou mais classes elas possuem comportamentos comuns que podem ser separados em uma outra classe, a gente diz que a classe comum é uma interface que pode ser herdada pelas outras classes. Nesse exemplo, então, o carro e a motocicleta eles são classes que vão implementar os métodos da interface automóvel. Aqui, então, a gente tem um exemplo de interface, onde temos uma interface aqui chamada automóvel, uma classe chamada carro que vai implementar a interface automóvel. Nessa interface aqui automóvel a gente tem então os métodos acelerar, frear e acender farol. E na classe carro a gente tem esse overwrite, que significa sobrescrever esses métodos de acelerar, frear e acender farol, para especificamente a classe carro. Aqui a mesma coisa para a moto, a gente tem implementado a classe moto utilizando o automóvel e a mesma situação, sobrescrevendo os métodos de acelerar, frear e acender farol de acordo com a sua classe. Seguindo então temos o polimorfismo. Vamos dizer então no exemplo do carro que um dos motivos de ter comprado ele especificamente foi a qualidade do sistema de som dele. Mas nesse caso, digamos que a reprodução só pode ser feita via rádio ou Bluetooth, enquanto que o carro antigo ali, que você tinha, podia ser feita apenas via cartão SD ou pendrive. Em ambos os casos vai estar presente esse método tocar música, mas como o sistema de som deles vai ser diferente, a forma como o carro vai tocar essas músicas vai ser diferente. Então, a gente diz que esse método tocar música é uma forma de polimorfismo, pois esses dois objetos de duas classes diferentes vão ter o mesmo método que é implementado de forma diferente. Ou seja, o método possui várias formas, várias implementações ali diferentes, em classes diferentes, mas que possuem o mesmo efeito. A palavra polimorfismo em si vai vir do grego poly, que significa muitas, e morphos, que significa forma. Então, um método implementado de muitas formas diferentes. Aqui temos um exemplo, então, onde temos aqui um objeto moto e um objeto carro, que possuem os mesmos métodos acelerar e acender farol, mas que são chamados da mesma forma, apesar de serem implementados de maneira diferente. E seria isso, então.